Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre pipa, uma brincadeira séria. Como assim, professor? Vem ver aqui comigo. Olha só, pipa, papagaio, raia, quadrado, jamanta, arraia, barril, pang-dorga, maranhão, não importa o nome. O brinquedo feito apenas com varetas de madeira, linha e papel fininho e colorido é sinônimo de alegria, magia, beleza, encantamento e muita diversão. Até aqui, nenhuma novidade, não é? Mas o que alguns talvez não saibam é que ao longo da história, as pipas tiveram uma importância fundamental em muitas pesquisas e descobertas científicas. Quem o digam, Roger, filósofo inglês e monge franciscano, Leonardo da Vinci, artista, inventor e cientista italiano, Bartolomeu, sacerdote, cientista e inventor luso-brasileiro, Benjamin Franklin, jornalista, editor, autor, filantropo, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista norte-americano, George, engenheiro e cientista inglês, considerado o fundador da aerodinâmica e o pai da aeronáutica, entre outros. Pois é, a pipa é muito mais do que um brinquedo, não acredita? Mesmo os incrédulos já devem ter visto alguma figura mostrando um homem e uma pipa sendo empinada durante uma tempestade para provocar descargas elétricas, certo? Então, ó, possivelmente, né, você já deve ter visto essa imagem aqui. Pois bem, o homem retratado é simplesmente Benjamin Franklin, o inventor do para-raios. E olhem a pipa lá, ajudando em uma descoberta científica, né? Ele colocou aí essa chave na linha, né, para fazer com que esses raios aí fossem dispersados aí. Até a toda poderosa Google anda utilizando balões e pipas para fornecer imagens para o banco do Google Earth. A pipa é, de fato, um assunto repleto de surpresas para quem gosta de pesquisar e estudar. A pipa será assunto central dessa aula. E aí, mais uma figura para vocês do Benjamin Franklin e suas pipas. Apresentamos abaixo alguns modelos mais conhecidos, observando que as nomenclaturas diferem dependendo de cada região. Pipa diamante ou peixinho, como é mais conhecida essa daqui. Talvez a forma mais popular de pipa. As varetas formam um ângulo de 90 graus, né? Eu creio que aqui na nossa cidade de Imperatriz, do tempo que eu fazia pipa também, a gente não gosta tanto dessa peixinho ou diamante, né? A gente prefere aquela com 3 varetas, né? Uma maior e uma menor. Mas essa daqui também ela é feita de maneira rápida e dependendo do que você quer fazer, se você quer só brincar de cortar dos outros, é uma boa opção, né? Porque ela é uma pipa rápida de se fazer. Então olha só aí, várias imagens dessa pipa diamante ou peixinho, como ela é chamada. Arraia ou arraia de puxe. Pipa com formato quadrangular, com ou sem rabiola. Uma das varetas é curvada, olha só essa daí. Então, é uma variação da pipa diamante, né, que a gente dá uma curvada nessa vareta central e ela não forma esse ângulo de 90 graus com essa vareta do meio. Pipas pentagonais. A mais comum são a carrapeta e a maranhão. Os dois tipos são muito parecidos, no entanto, a carrapeta é feita com 3 varetas com tamanhos diferentes e a maranhão tem apenas 2 das 3 varetas com o mesmo comprimento, né? Então essa daqui é o que a gente mais vê aqui nas ruas de Imperatriz, né? Que são as pipas pentagonais. Pipas hexagonais. Pipas de 6 lados, construídas com 3 varetas. Olha só a imagem aí. Então são essas pipas aqui, né? Elas não são tão boas nas questões de movimento, né? Você que já deve ter soltado pipa sabe que essa aqui ela não é uma pipa tão boa para se fazer os movimentos aqui, movimentar ela no ar. Mas é uma pipa bastante bonita. Pipas diferentes, os mais variados modelos. Então olha só, modelos aqui para
todo jeito, né? Para quem gosta aí de vários modelos. Vamos aqui pegar uma definição matemática de pipa, em especial falando sobre a pipa diamante. Então a gente pode falar, primeiramente, que ela é um polígono convexo que possui 4 lados, com 2 pares de lados consecutivos congruentes. Então a gente tem aqui a imagem, ó, 2 pares de lados consecutivos congruentes, quer dizer que esse lado é igual a esse, né, A com A, e o B com o B. Aqui a gente vê que as varetas formam esse ângulo de 90 graus. Temos aqui também ângulos iguais, ó, θ1 e θ2. Então é uma das propriedades aqui da pipa diamante. Então olha só, as diagonais da pipa D1 e D2 são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto. Os ângulos opostos θ1 e θ2 ligados pela diagonal menor, olha aí, e os ângulos são esses daqui. São congruentes, ou seja, possuem o mesmo valor. A soma de ângulos adjacentes é de 180 graus, né? São suplementares. Olha só, quadriláteros, vamos pegar aqui também uma definição de quadriláteros e ver que ela se aplica a essa pipa. Quadriláteros são, preste atenção nessa definição, que já eu vou fazer uma pergunta para você. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Por serem polígonos, esses lados são segmentos de reta que se encontram em 2 extremidades, sem que haja cruzamento entre 2 ou mais deles. Outra característica dos polígonos é que eles são fechados. Então a gente pode concluir que essa pipa diamante ela é também um quadrilátero porque ela se encaixa nessa definição dos quadriláteros. Certo? Então, se eu lhe pergunto agora, a pipa, essa daqui que você está vendo na imagem, ela é um quadrilátero, certo ou errado? O que você acha que é? Muito bem, corretamente, certo, né? Essa pipa aqui ela é um quadrilátero, pois ela tem 4 lados, é um polígono convexo aqui, fechado, certo? E aí, então, ele entra na definição de quadrilátero. Vamos aqui para outra definição. E depois eu vou fazer uma pergunta para você. Paralelogramos são figuras geométricas que possuem apenas 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Isso significa que os lados opostos de um paralelogramo são segmentos de retas pertencentes a retas que não se tocam em algum ponto. Então, olha só, tem aqui algumas coisas importantes sobre a definição de paralelogramos. Que os lados opostos são paralelos, ou seja, eles são assim ou assim, eles não se cruzam, né? E segmentos de reta perpendiculares não se tocam em algum ponto, né? Que aí falando sobre esses lados paralelos, tá bom? Então eu vou falar só isso sobre a definição de paralelogramos. E você, aqui tem a imagem também, né, de como pode ser um paralelogramo. Você observa que esses lados, ele é paralelo, esse com esse e esse com esse aqui, tá? E agora é com você. A pipa é um paralelogramo, certo ou errado? Isso mesmo, errado, né? Ela não é um paralelogramo, essa pipa diamante não. Por quê? Olha só, na definição, ele não fala que os lados têm que ser paralelos. Se você observar esse lado aqui, ele não é paralelo a esse lado, porque se eu fizer uma extensão, eles vão se tocar em algum ponto. Então, se isso acontecer, não é um paralelogramo, né? Basta que aconteça com um dos lados. E lógico que esse aqui também não vai ser, né? Se eu fizer a extensão, eles vão se tocar, certinho? Então, essa pipa diamante, ela não é um paralelogramo, pois não se encaixa na definição de paralelogramo. Olha só a definição de losango. Preste atenção. O losango é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Assim como os demais polígonos, o losango é composto por vértices, ângulos e lados. Certinho? E aí eu pergunto para você, a pipa diamante,
ela é um losango? E aí, o que é que você acha? Certo, né? A pipa diamante, ela é um losango. Vamos voltar aqui na definição para você entender melhor. Losango é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Assim como os demais polígonos, o losango é composto por vértices, ângulos e lados. Então, a gente tem aí os pares de lados congruentes, tá? Que a gente tem nessa pipa aqui, os pares de lados congruentes. Temos também os ângulos, certo? Com as medidas aqui, ó. Esses ângulos aqui têm a mesma medida, tá? Então a gente pode dizer que essa pipa diamante, ela é um losango. Inclusive nós podemos usar a fórmula para calcular a área de um losango também sobre essa pipa diamante, certo? Que é, lembrando para você, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Por 2 vai ser a área do losango, ou aqui nesse caso, a área da pipa diamante, né? Imagine aí você tendo um papel de pipa, né? Você quer construir uma pipa diamante e você já tem o papel com uma certa medida. E aí você já tem, digamos assim, as talas e quer construir a pipa, mas não sabe que tamanho de tala você vai usar, se a pipa vai sobrar papel ou vai faltar papel. Você pode calcular, pegando a tala maior, multiplicando pela tala menor, dividindo por 2, você vai ter a área que você precisa em papel. E aí você vê se o seu papel é suficiente ou não, tá vendo? Então, seguindo, olha só essa definição. O quadrado é um polígono convexo que possui 4 lados. Em outras palavras, é uma figura geométrica plana, que possui 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Dessa maneira, é chamado também de quadrilátero. Essa é a definição de quadrado. E eu pergunto para você, a pipa é um quadrado, certo ou errado? E aí? Muito bem, errado, né? A pipa não é um quadrado, pois ela não possui aqueles 4 ângulos retos, né? E daí a gente já tira a conclusão que ela não é um quadrado, está fora da definição e também não tem aí, né? Por mais que ela tenha pares de lados congruentes, todos os lados aqui não são necessariamente iguais. Podem ser iguais, mas não são necessariamente iguais, né? Que aí a gente pode jogar também para a definição do losango. Olha só, o quadrado é um losango? Certo ou errado? O que é que você acha? O quadrado é um losango? Certo, o quadrado ele é um losango, certo? Porque ele se encaixa na definição de losango, né? Ele tem aí esses lados que são todos iguais, certo? E dependendo do formato, né, do movimento que você faz nele, você pode estar vendo aí um losango nele, tá bom? Então o quadrado é um losango, mas eu digo uma coisa para vocês. Nem todo losango ele é um quadrado, tá bom, pessoal? Então o quadrado é um losango, mas nem todo losango ele vai ser um quadrado, porque existem losangos que têm ângulos aqui diferentes, né? Esses pares aqui eles são iguais, mas, por exemplo, esse com esse não é necessariamente igual, então a gente não pode dizer que todo losango é um quadrado, mas nós podemos afirmar que todo quadrado ele é sim um losango, pois está dentro da definição de losango, tá bom? E aqui acabei falando muito sobre isso, né? E agora você tem uma pergunta e você tem a obrigação de acertar. Todo losango é um quadrado? Certo ou errado? Muito bem, errado, né? A gente tinha acabado de falar que nem todo losango ele é um quadrado, certinho? E aqui uma outra pergunta, todo paralelogramo é um losango? E aí, você acha que todo paralelogramo é um losango? Errado, né? Não, né? Porque a gente sabe que no paralelogramo a gente vai ter lados aí que eles não podem se tocar, né? Tem lados aí paralelos, tá? E o losango, ele não tem aí os seus lados paralelos, tá bom? Todo losango é um paralelogramo? Certo ou errado? Certo, né? A gente aqui, ó, voltando um pouco para você entender. Todo paralelogramo é um losango? Não, né? Todo paralelogramo não. Mas quando a gente fala aqui, todo losango é um paralelogramo? Sim, a gente tem aqui, ó, essa questão aqui, né, desses lados aqui.
mas a gente não pode dizer que todo paralelogramo é um losango, tá bom? Porque essa questão dos ângulos também vai interferir, né? E vai acabar tirando aí da definição de losango, certinho? E aqui para explicar melhor, né? Os paralelogramos são figuras geométricas que possuem apenas 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Isso significa que os lados opostos de um paralelogramo são segmentos de retas perpendiculares às retas que não se tocam em algum ponto, né? E a gente viu aí que acontece isso no losango, mas vai ter paralelogramo que foge da definição de losango, tá bom? E para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer aqui uma questão, né? Mais uma questão, mas aqui vai envolver um pouco de cálculo, não só análise das definições. Então, olha só, João quer construir uma pipa estilo diamante. Se a tala, vareta utilizada na pipa, da diagonal menor mede 18 centímetros, então a diagonal menor, 18 centímetros. Ele tem disponível papel crepom do mesmo formato da pipa, com área igual 198 centímetros quadrados, né? O papel crepom, que é o mais utilizado aí para a gente fazer essas pipas. Qual é a medida da tala da diagonal maior que João deve colocar? Então, qual a medida dessa tala aqui? Eu vou chamar de x. Lembra que nós podemos calcular a área do losango como diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 igual a área. E essa pipa ela se encaixa na definição de losango. Então, diagonal maior é x, que eu quero descobrir, diagonal menor 18, dividido por 2 igual 198. Quem está dividindo vai passar multiplicando, né? Aqui eu tenho x vezes 18, 18x. E aí esse 2 passa multiplicando. 198 vezes 2, vamos fazer aqui. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 396. Vamos fazer a divisão. Quem está multiplicando passa dividindo. 396 dividido para 18. Portanto, a diagonal maior, ou seja, a tala, né, que vai ter que ser aí dessa pipa, a tala maior, ela deve ter uma medida de 22 centímetros, para que a gente utilize todo esse papel certinho aí como está disponível. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!